São os jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mais alguma coisa a acrescentar em termos de resultados e classificação, Silvinho? Não, eu lembrava aqui, o Alfredo, que o único empate da rodada foi o do Atlético com o Corinthians. É verdade. E eu acho que o Botafogo e Vasco 4x0 também acho que ninguém esperava, né? O Vasco vinha muito bem no campeonato, né? Estava inclusive ali no G4 do campeonato, abrindo uma vaga até para o quinto colocado por causa da conquista na Copa do Brasil. Acabou caindo para o time do Caio Júnior, que estava sendo contestado. Melhor que isso, uma vitória num clássico de 4x0 não tem, né? E o Diego Souza, que foi o expoente do Vasco contra o Santos, hoje não jogou nada e acabou expulso de campo. E um detalhe, né, Alfredo? O Atlético, mesmo vencendo o jogo, não sairia da área do rebaixamento por causa do resultado do Santos, né? Mas já ficaria ali na porta, já seria mais um passo daqueles todos que o Renato espera dar nesse momento difícil do clube, né? Não tenha dúvida, deixa uma vitória que realmente nos faz falta. Mas nós temos aí, o campeonato é longo, aí nós vamos sair dessa situação, não tenha dúvida disso. Agora, os pontos que estão faltando para essa saída é o de Fortaleza, né? Aquilo foi doído, aquela virada, não foi, Alfredo? Foi uma injustiça ali, na verdade, né? O futebol prega umas coisas com a gente, nós tivemos 4 vezes na cara do gol e não fizemos, né? E o futebol não perdoa, você não faz e leva 2 gols daquele lá. Realmente essa vitória do Ceará até hoje está atravessada, né? Mas vamos para frente. Bom, vamos então ver como foi o jogo. Você foi à Arena da Baixada, né, Giovana? Acompanhou o Exatamente, empate hoje lá. a gente estava lá, vamos ver como é que foi então. Quer chamar? Vamos lá. Atlético e Corinthians 1-1, Arena lotada, recorde de público nessa temporada do Atlético Paranaense. Vamos rodar. Nas arquibancadas, muita festa. O torcedor atleticano chegou confiante, teve mosaico e tudo. Todos querendo a terceira vitória seguida e, enfim, tentar sair da zona do rebaixamento. Do outro lado, a torcida corintiana querendo voltar a ser líder do Brasileirão. No gramado, só a vitória interessava e o jogo começou agitado. Kleberson, 1 minuto de jogo, chutou de longe e Danilo defendeu. No lance seguinte, foi a vez do alvinegro. Alex chutou, mas a bola ficou na rede. O jogo era lá e cá. A todo momento que a bola parava, Renato Gaúcho e Tite aproveitavam para instruir os atletas. Jogo nervoso, Renan Rocha salvou 2 vezes. Primeiro na cabeçada de Danilo e depois no chute do camisa 20. Em seguida, Madson roubou a bola de Eldinho, que não gostou e empurrou o baixinho dentro da área. Pênalti que Kleber Santana bateu e fez. Atlético 1-0. 8 minutos depois, quase o segundo, Masmorro Garcia perdeu. Enquanto isso, Renan Rocha continuava salvando. E no primeiro minuto do segundo tempo, Kleber Santana derrubou Paulinho dentro da área. Pênalti que Alex bateu no cantinho e empatou 1-1. Mesmo tomando gol, o rubro-negro tentava. Kleber Santana, Branquinho, Edilson. Tentativas de um lado, tentativas de outro. Danilo continuou esbarrando em Renan Rocha. E quando não era o goleiro, era a trave que impedia a virada corintiana. E foi isso. Muitas finalizações, mas apenas 2 certeiras. E de pênalti, Atlético 1, Corinthians 1. As 2 equipes buscaram o gol, buscaram a vitória. E como o Silvano falou, a gente não estava enfrentando qualquer equipe. Nós estávamos enfrentando aí uma equipe que está brigando pelo título brasileiro. Tem uma boa equipe, tem bons jogadores. Jogo disputado, jogo pegado. Eu acredito que, pelo que as 2 equipes fizeram em campo, o resultado foi justo. Agora, o Atlético para de pensar em Campeonato Brasileiro, pelo menos até o próximo fim de semana, porque nesta quarta-feira o time enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro, na estreia da Copa Sul-Americana. Tá, então a partida 1-1 lá na Arena da Baixada, a gente vai falar da Copa Sul-Americana daqui a pouquinho, mas eu queria a análise de vocês sobre o jogo de hoje. A gente viu algumas oportunidades, mas gols mesmo, como disse a Giovana na matéria, somente nas cobranças de pênalti. Foi justo o empate ou não? Eu creio que foi justo o empate pelo que os times fizeram em campo. O Atlético mostrava no primeiro tempo alguma deficiência entre os volantes e a defesa, onde o time do Corinthians jogava e onde sobrou o futebol do Danilo, que está jogando uma barbaridade. Jogou muito bem, né? E o Alex, que não tinha jogado bem ainda, né, nessa sua contratação no Corinthians, ele jogou bem hoje também. Acho que foi o primeiro jogo que ele fez bem com a camisa do Corinthians. Mas o Atlético foi um time... Veja só o que é você ganhar um jogo, a vitória no futebol é algo mágico. O Atlético incorporou-se e ganhou personalidade para jogar com o Corinthians que jogou a partir da vitória contra o Santos, nas circunstâncias no terreno molhado, é verdade, mas depois da performance em Goiás. Então o time ganha personalidade e confiança para jogar. O Atlético que nós vimos hoje contra o Corinthians foi um time confiante.
que poderia bater o Corinthians, que era o vice-líder do campeonato, pelas circunstâncias da rodada de sábado. O Corinthians defendeu-se bem e foi um jogo aberto a partir do empate do Corinthians. O jogo abriu e qualquer um podia ganhar o jogo. Alfredo, hoje ficou claro que o Atlético, e já talvez no jogo passado contra o Santos, mas digamos assim, num processo de afirmação mesmo, hoje ficou claro que o Atlético pode enfrentar qualquer adversário dentro deste Campeonato Brasileiro, principalmente na Arena da Baixada, que vai jogar pelo menos de igual para igual? Eu acredito que sim. Eu acho que desde o começo do campeonato a gente tinha essa visão. O time faltava encaixar, na verdade. E o time do Atlético tem bons valores, tem bons jogadores, e estava faltando realmente esse encaixe que se chama no futebol. E o Atlético hoje é um time de guerreiros. Você vê que o Atlético hoje é um time que joga aguerrido, é um time que marca, é um time que vai à frente, respeitando os adversários. Mas o Atlético joga de igual para igual qualquer time do Brasil. Então realmente foi um grande jogo. O Corinthians é um grande time, é um time muito bem armado, bem postado dentro de campo. Não tem grandes nomes como tem o Santos, mas é um time que mais harmônico, eu diria. Um time mais bem postado, mais bem armado dentro de campo. E, infelizmente, a gente não ganhou o jogo, mas foi um grande jogo e o resultado do empate, eu acho que foi um empate justo, apesar de a gente sair com aquela vontade de querer ganhar. Né? Mas foi um grande jogo, sim. Agora, Alfredo, você acha que esse encaixe que estava faltando é o Renato Gaúcho? Na verdade, assim, ó, o Renato encaixou no Atlético. O Renato, com esse espírito de liderança natural que ele tem, de falar a linguagem que os jogadores, falar aquilo que os jogadores querem ouvir, facilitou muito. Então, realmente, o Renato veio e se encaixou no Atlético e os jogadores começaram a jogar à vontade. Ele armou um esquema de jogo. A gente não pode só dizer que o Renato é um líder. O Renato armou um esquema de jogo que os jogadores se sentem à vontade para jogar. Então, você vê que qualquer um entra um, sai outro e o Atlético continua jogando do mesmo jeito. Então, realmente, o Renato está fazendo um grande trabalho. Os jogadores correm, como diz na gíria do futebol, correm para ele. Os jogadores se matam em campo. Eles escutam o Renato, eles respeitam o Renato. Vem um ídolo na frente deles. Enfim, o Renato acho que caiu como uma luva nesse momento que o Atlético precisava. Eu fui um crítico da contratação do Renato e admito isso. Não tem por que vou mudar de ideia se ele mudar de opinião, se ele realmente comprovar. E acho que ele está num processo realmente de comprovação disso que você está dizendo em relação ao dia a dia e aos jogos que o Atlético vem fazendo. Independente disso, eu acho que ele errou hoje nas substituições, Silvinho. Você não acha que ele mudou mal no intervalo do jogo? Talvez não o jogador que saiu, mas o jogador que entrou. Porque o Atlético acabou no segundo tempo atraindo muito mais o Corinthians e deixando o Corinthians meio que despreocupado, digamos assim, no seu setor defensivo, né? Cada jogo é um episódio. Essa alteração que ele fez hoje, ele fez em Goiás. Saída do Morro para a entrada do Branquinho. E deu certo em Goiás. Certo. Qual era a circunstância do jogo de Goiás? O Atlético estava ganhando de 1-0, sujeito a tomar um empate. Quando ele tirou o Moro e pôs o Branquinho, ele desmanchou o adversário e abriu espaço para jogar, fez 3-0 e podia ter feito 4. Porque lá acho que a situação era diferente. Ele teria a possibilidade de jogar no contra-ataque, ele saberia. Exato. Claramente. Hoje a circunstância do jogo não era para isso. Quando ele tirou o Moro, ele abriu o corredor para a defesa do Corinthians compactar o Atlético, empurrar o Atlético, amassar o Atlético. Então ele apostou na mesma fórmula para um mal diferente. Então o remédio que foi eficaz naquela ocasião não foi hoje. E essa é uma visão que o treinador, com a estrada que ele já tem, deveria ter. Mas a respeito do Renato e essa mudança do Atlético, tem muito a ver com a personalidade dele. O Renato tem uma postura que, à distância, eu não convivi com o Renato, só o vejo pela televisão, ele passa uma imagem arrogante. E acho que essa postura é extremamente útil para o Atlético nesse momento. Porque precisava de alguém também que, além de dar uma cara de time de futebol, que o Atlético não tinha até então, precisava de alguém que dissesse, escuta, vocês vão querer passar um ano aqui no Atlético, correndo o risco de ser rebaixado, ou entrar para a história do Atlético sendo rebaixado. Ele deve ter conversado nesse nível com os jogadores, inclusive com a história que ele tem de ser campeão do mundo e de ser um técnico vice-campeão da América. Eu acho que a personalidade dele, aliada à competência que ele tem como treinador, tem sido um fator preponderante nessa mudança do Atlético. Daqui a pouco a gente vai mostrar o eSport na rede, tem torcedor atleticano mandando o vídeo para cá. A gente vai mostrar de novo os melhores momentos do jogo também, pedir para colocar para a gente ir comentando aqui mais um pouquinho, mas tem a galera do Twitter aí participando, né, Giovana? É bem isso. O Evandro está perguntando aqui, Silvinho, até para você, se o Paulo Baier não está fazendo falta. Hoje, o último lance do jogo foi uma falta. Que o Edilson bateu na barreira, né? Exatamente. Quem sabe se fosse o Paulo Baier, essa bola não estava dentro do gol. Tá fazendo falta o Paulo Baier?
Eu acho que o Paulo, ele é um jogador importante dentro do elenco. O Alfredo pode falar melhor, que convive lá no dia a dia. Mais ali, talvez na junção. E veja bem, num jogo como este hoje, como aquele de Goiás, como aquele do Ceará, se você tem o Paulo em condições no banco para colocá-lo na necessidade emocional da partida, eu acho que ele tem uma grande utilidade. Além dessa capacidade com a bola parada. Como é que está a situação do Paulo Baier lá? Não tenha dúvida, o Paulo está se restabelecendo da contusão, mas o Paulo faz falta, eu diria que é qualquer time, né? É um grande jogador e realmente, se a gente pudesse estar contando com o Paulo, ele estaria nos ajudando muito. Mas, como eu digo a vocês, o Atlético hoje, entra Paulo, entra Kleber, sai, entra Rodriguinho. O time do Atlético tem um plantel diminuto, diria você, não é um plantel grande, mas é um plantel equivalente. E o Paulo, lógico, está fazendo muita falta, a gente espera que ele volte logo para ajudar a gente aí nessa retomada. Eu tenho duas perguntas. Da primeira, surgiu um boato aqui no nosso Twitter do Paulo Baier no Paraná. Existe essa possibilidade? Pois é, hoje eu ouvi essa conversa lá no estádio, eu estou tão surpreso como vocês. Não existe nada, o Paulo Baier, não temos nenhuma ideia de vender o Paulo Baier ou emprestar. Ele faz parte do nosso plano e estamos esperando muito que ele volte o mais rápido possível para nos ajudar. E a segunda é o seguinte, hoje até no jogo, quando eu estava na Arena, a imprensa paulista inteira estava reclamando do gramado da Arena. E no final do jogo, falaram que o empate foi por conta do gramado. Queria que você falasse, o gramado realmente está ruim, mas é para tanto, vai mudar, vai ser feito alguma coisa? O gramado, essa parte do quando tem inverno aqui em Curitiba, chove muito e o gramado fica muito castigado ali. E ali nós temos um problema que no sol pouco fica, principalmente do lado esquerdo do campo. Então a dificuldade é grande. O gramado está ruim, mas eu acho que a imprensa paulista não pode dizer que o resultado foi por causa do gramado. Esse de domingo, não. Contra o Santos, a chuva atrapalhou muito as duas equipes, mas hoje não. Hoje o resultado foi justo, dependendo do gramado. Alfredo, eu te fiz essa pergunta hoje na Transamérica, né? A gente estava conversando antes do jogo, porque quando você assumiu, acho que na tua primeira entrevista, você disse que era o Atlético campeão. E vou brigar para que isso aconteça já nesse ano no Campeonato Brasileiro. E hoje a gente sabe que a situação é praticamente impossível de dar a possibilidade do Atlético ser campeão no campeonato. Com esse time, com esse elenco, com prováveis reforços, aonde você acha que o Atlético pode chegar dentro da competição? E eu emendo. Você disse também na Transamérica que o Atlético fica com certeza na frente do Coritiba no campeonato, é isso? É o nosso objetivo. Se você perguntar para o Coritiba se ele fica na frente do Atlético, ele vai responder que sim. Eu jamais poderia dizer que não. Mas o Atlético, a gente fez um projeto inicial de realmente não esperar esse início tão complicado e algumas derrotas que a gente não contava com elas. Então, nós agora mudamos um pouco, nós temos um projeto principal de sair dessa zona de rebaixamento no primeiro turno, né, e aspiramos sim chegar bem na frente. Concordo com você que ser campeão brasileiro ficou muito difícil, não impossível, mas ficou muito difícil. A diferença hoje ela é de 20 pontos. A diferença é muito grande, mas nós temos grandes aspirações ainda nesse campeonato. Com mais algumas contratações, para poder reforçar nosso elenco, a gente espera chegar lá sim.